Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia! Que essa graça do Senhor esteja invadindo o teu coração e a tua vida, essa graça que é melhor do que a vida. E nós começamos a entender isso quando nós começamos a disciplinar a nossa vida com o Senhor. E é isso que nós fazemos todas as manhãs, levando a palavra do Senhor até o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 8 do capítulo 32 de Salmos, que diz o seguinte: Eu te instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Quem não deseja conhecer a vontade de Deus? Quem nessa terra não desejaria que aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, pudesse dirigir a sua vida, guiar a sua vida? Pois pronto, Deus está falando isso para o salmista. Ele diz, olha, eu vou te instruir, eu vou te guiar no caminho que você deve seguir, eu te guiarei com os meus olhos, e isso é maravilhoso. E nós queremos falar algumas coisas sobre essa instrução do Senhor, sobre essa direção do Senhor. Muitas vezes nós estamos tão confusos, nós estamos tão em dúvida em relação ao caminho que nós devemos seguir, às decisões que nós devemos tomar. E eu quero falar 4 pontos aqui para você que vai te mostrar a vantagem de realmente nós crermos nesse versículo e tomarmos isso para a nossa vida. Me lembro que quando eu me converti, um dia eu me deparei com esse versículo lendo a Bíblia e essas palavras saltaram aos meus olhos. É como se Deus estivesse falando diretamente comigo, ao meu coração. Isso me trouxe muita confiança. Eu espero que Deus, realmente isso esteja acontecendo com você agora. Que à medida que eu estou falando, você possa dizer, puxa, Deus está falando comigo. Deus está falando algo maravilhoso comigo, Deus está me instruindo. E é tão bom quando nós nos sentimos especiais para o Senhor, guiados pelo Senhor, saímos da confusão e temos convicção que temos um Deus que, embora Ele seja onisciente, onipresente, onipotente, seja criador de todas as coisas, né, está sentado num alto e sublime trono, mas Ele também se importa conosco. Nós, como homens, nós somos a coroa da criação de Deus e Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus troca nações por uma pessoa e é isso que Ele faz com a minha vida e com a tua vida. E a primeira coisa que eu quero colocar, um ponto que eu quero colocar para você é que o caminho do Senhor nós achamos primeiramente através da sua palavra. Como que você soube esse versículo? Como que você soube, foi despertado no teu coração que Deus pode instruir uma pessoa individualmente? Que Deus pode se importar tanto com uma pessoa que Ele pode instruir e Ele pode ensinar? Por causa desse versículo. Então a primeira coisa que nós devemos trazer para a nossa vida, para que nós tenhamos a direção de Deus, é a palavra do Senhor. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ter um coração aberto para essa palavra, saber que a palavra é o próprio Deus, que a palavra expressa a vontade de Deus, que a palavra traz princípios eternos que não mudam e fazem com que a nossa vida dê certo. A palavra é como se fosse uma lei, que quando nós aceitamos essa lei, isso que não muda,
Que quando nós aceitamos, nós entramos nessa eternidade, nesse conhecimento da eternidade do Senhor. Então a primeira coisa é meditar na palavra do Senhor, é ler a palavra do Senhor, né? Esse versículo veio ao teu conhecimento porque nós lemos isso, nós extraímos isso da Bíblia, nós lemos isso na Bíblia e trouxemos ao teu coração. Deus quer instruir você, Deus quer que você medite na palavra para que você tenha direção, para que você seja ensinado. Segundo ponto que eu quero trazer para você é que a vontade do Senhor em nossa vida, ela pode ser ininterrupta. Ela pode ser sempre. A Bíblia diz assim em Isaías, capítulo 58, versículo 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que lindo! O Senhor te guiará continuamente. E se Ele guiar você continuamente, Ele vai fartar, vai deixar abundância na tua alma. A tua alma, os lugares secos, né? Onde tudo está em sequidão, onde não existe mais esperança, Deus vai fartar a tua alma. Os lugares secos, Ele vai fortificar os teus ossos. Olha só como a palavra de Deus é poderosa. São promessas de Deus. Isso saiu da boca de Deus, do coração de Deus para você. Ele quer fortalecer os teus ossos e você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quer dizer, aonde há uma direção de Deus, né? Deus quer te dirigir continuamente. As águas do Senhor nunca vão faltar. Você vai se sentir sempre saciado, vai se sentir sempre com os teus ossos fortalecidos. Você vai ter a tua alma, vai ter abundância na tua alma. Então, a primeira coisa, a direção de Deus na nossa vida vem através da palavra do Senhor. Segundo ponto, a direção de Deus, ela pode ser ininterrupta na tua vida. Como diz lá em Isaías que nós lemos, o Senhor te guiará continuamente, sempre, constantemente, hoje, amanhã e sempre. Sempre você vai ter direção do Senhor. Terceiro ponto que eu quero trazer para você é que a vontade de Deus, né? Essa instrução do Senhor, ela é específica. Deus é um Deus específico, que Ele fala conosco, Ele nos chama pelo nome, Ele coloca o nosso sobrenome. E o versículo que eu quero trazer para você diz assim, o profeta Isaías diz assim: e os teus ouvidos, a palavra que está por detrás de ti, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, o Senhor promete dirigir os seus filhos com uma voz que vai dizer por trás de você: este é o caminho, andai por ele. Quantas vezes nós tomamos uma decisão e parece que nós ouvimos uma voz falando: olha, não é assim. E muitas vezes nós não obedecemos àquela voz. A voz do Senhor é doce. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através daqueles que pregam a palavra. Deus fala conosco através das circunstâncias. Deus fala conosco na oração, quando nós oramos, quando nós temos comunhão com Ele, quando nós nos colocamos para ouvirmos a sua voz. Deus fala conosco. E quantas vezes nós tomamos decisões apartadas do Senhor, independente. Parece que nós nos tornamos surdos. Muitas vezes temos medo de falar com o Senhor aquilo que nós queremos, ou precisamos, ou desejamos, com medo da resposta. Não tenha medo, porque aquilo que Deus dirigir você vai ser o melhor para você. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar no momento, no presente, mas quantas vezes nós ouvimos e somos livres de tantas coisas que nos prejudicariam, tantas coisas que muitas vezes nos levariam a lugares de morte, a acidentes, a tantas coisas. Deus fala através das autoridades, Deus fala através das leis. No Brasil, né, nós temos tanta displicência muitas vezes em relação às leis, e vemos tantas coisas acontecendo porque as leis são desobedecidas. Nós temos que começar a ajustar as nossas vidas
de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor, para nós obedecermos às autoridades. Então, quando nós sentimos um desconforto, né, em relação à direção, vamos buscar na palavra do Senhor. Vamos buscar em oração. Vamos atender aquela voz muitas vezes, né, tão doce, tão baixinha, que diz, olha, este é o caminho, ande por ele, para que amanhã você não tenha dissabores. Talvez você tenha colhido tantas coisas ruins na tua vida e talvez você tenha consciência realmente de quantas vezes você foi chamado para ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes Deus te cercou de amor através de pessoas, querendo trazer você para junto dele. Quantas vezes você foi convidado para ir à igreja? Quantas vezes você foi convidado para fazer estudo bíblico? Quantas vezes você foi convidado para frequentar talvez um pequeno grupo e você não aceitou? E depois você teve dissabores na tua vida, não simplesmente por não ter frequentado, mas porque ali você ouviria uma palavra, você teria princípios eternos que fazem com que a nossa vida dê certo. E um outro ponto que eu quero deixar para você é que a vontade de Deus, essa instrução do Senhor nos leva a termos prosperidade. Lembre-se que quando Deus falou para Josué, quando Deus levantou Josué no lugar de Moisés para levar os israelitas à terra prometida, Deus falou assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos a palavra, nós temos prosperidade. Nós tornamos a nossa vida uma vida próspera, uma vida bem firmada, uma vida que tem vantagem. Não é levar vantagem em todas as coisas, uma vida que já tem vantagem pelo estilo de vida que é conduzida, pela pessoa que é conduzida, que é o próprio Deus. Buscar a vontade de Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Fazer a vontade de Deus é agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus realmente é querer agradar ao Senhor e ter paz no nosso coração. Buscar a vontade de Deus pode ser a coisa mais simples da nossa vida que nós possamos fazer, em vez muitas vezes de buscarmos tantas estratégias, atrás de tantos conselheiros que nem conhecem a palavra de Deus, que nem se colocam são para Deus e que muitas vezes são pessoas que até escarnecem da palavra do Senhor. Busque a direção em Deus, porque isso pode ser uma coisa muito simples na tua vida e além de ser simples, como nós já relatamos, né, ela pode tornar a tua vida uma vida simples. Né? Em contrapartida, hoje há tanto estresse, tanta complicação na vida das pessoas, tanta complicação nos negócios, em tantas coisas. Se nós podemos simplificar a nossa vida buscando a nossa vontade em Deus. Lembre-se, Deus falou para o salmista, Deus falou para Davi, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho em que você deve seguir. Mas o versículo seguinte diz assim, não seja como a mula ou como o cavalo que não tem entendimento, que precisa de cabresto, porque senão não serão trazidos a ti, não se sujeitam a ti. Então, veja bem, não seja uma pessoa rebelde, não seja uma pessoa que se rebela, que não tem entendimento. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 3, do 5, algumas partes dos versículos 5 ao 8 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Busque a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E agora eu quero fazer uma oração, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. Então fecha os teus olhos e vamos fazer uma oração. Deus,
Nós recebemos essa palavra, Senhor. Nós queremos a Tua instrução, nós queremos buscar a Tua vontade, nós não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos e nem ser como o cavalo ou como a mula, Senhor, que não tem entendimento e precisa de cabresto, Senhor, para que sejam conduzidos a Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, Deus, buscar a Tua vontade seguidamente. Para isso nós entregamos o nosso coração, nossa mente, nossa alma, todo o nosso ser ao Senhor. Jesus, venha ser o Senhor da nossa vida, o nosso dono, porque assim, Senhor, isso será saúde para a nossa carne, Senhor, para todo o nosso ser. Nós oramos, eu entrego cada pessoa em Tuas mãos, abençoando cada uma delas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que Deus nos instrui e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E não há nada melhor do que nós termos a direção de Deus nas nossas vidas. Nós convidamos você para aprender mais sobre isso, para aprender mais sobre tantas coisas, através dos nossos cultos de celebração, seguindo-nos através das redes sociais. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be